Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Aceitando o fim da vida. Saudações, meu amigo Luciano. Eu não posso revelar o meu nome porque eu não posso chamar atenção, já que eu ainda trabalho aqui e seria fácil as pessoas me localizarem. Eu moro na cidade de São Paulo desde que eu nasci. Eu sou coveiro e eu trabalho no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da cidade. E ao longo de quase 30 anos trabalhando lá, eu posso dizer que eu já vi de tudo. Eu já vi gente que chega aqui com pressa sem saber que o fim já os pegou de surpresa. E outros que vêm lentamente, já conformados com a ideia de que tudo tem um fim. A verdade é que a maioria das pessoas não está pronta para a passagem. Elas vivem suas vidas acreditando que a morte é algo distante, algo que se pode evitar se não pensarmos muito sobre ela. Mas acredite em mim, não é assim que funciona. O corpo pode até parar de respirar, mas a mente, ela tem muita dificuldade para aceitar o que aconteceu. Eu vi muitos que mesmo enterrados sob 7 palmos de terra, ainda vagam por aqui presos a uma vida que já se foi. Atravessar essa linha que separa o mundo físico do espiritual exige muito mais do que coragem, exige preparação e poucos estão realmente prontos. Talvez seja por isso que tantos espíritos perambulam por esse cemitério sem saber para onde ir, sem entender o que lhes aconteceu. Eles não aceitaram que a morte faz parte da nossa jornada e agora estão presos entre um mundo e outro, em busca de respostas que já não existem. Eu os vejo, eu os ouço, e às vezes eu me pergunto se um dia eu serei como eles. Não foi sempre que eu tive clareza sobre o que acontece além da morte. Quando eu comecei a trabalhar como coveiro, eu tinha pouco mais de 20 anos. Eu era cético. Para mim a morte era o fim e o cemitério apenas um lugar onde as pessoas vinham se despedir de quem amavam. Mas depois de tantos anos convivendo com essas almas perdidas, eu não tinha mais como ignorar o que eu via e o que eu sentia. E foi então que eu comecei a buscar respostas. O meu envolvimento com a doutrina espírita veio de forma natural. Eu já tinha ouvido falar, é claro, mas eu nunca havia me interessado de verdade. Até que um dia um colega de trabalho que percebia o meu incômodo crescente com as coisas que eu presenciava sugeriu que eu buscasse um centro espírita para tentar entender o que acontecia naquele cemitério. Ele dizia que para os espíritas a morte não era um fim absoluto, mas uma passagem, e que os espíritos que eu via provavelmente estavam presos aqui por questões não resolvidas. No início eu fui por curiosidade, eu confesso. Eu não acreditava muito naquilo, mas aos poucos o que eu via nas palestras e nas conversas começou a fazer sentido. A doutrina espírita ensina que a alma é imortal, que o espírito sobrevive ao corpo e que após a morte continuamos a nossa evolução em outros planos. Mas alguns espíritos, especialmente aqueles que falecem de maneira abrupta ou com muito apego à vida material, ficam desorientados. Eles não entendem que o corpo se foi e por isso continuam vagando presos ao que ainda sentem ou desejam na terra. Tudo o que eu tinha visto no cemitério se encaixava perfeitamente nisso. A senhora que esperava a família, o homem que não aceitava ter deixado a filha, todos estavam passando por esse processo. No espiritismo, isso é chamado de desencarne incompleto, quando o espírito não consegue se desligar do plano material. Eles estão perdidos, confusos, vivendo um estado de perturbação que impede a sua evolução para os planos superiores. A partir dessa compreensão,
eu comecei a enxergar essas almas com outros olhos. Não eram apenas assombrações ou aparições para me amedrontar. Eram pessoas que, assim como eu, tinham suas dores e suas dificuldades, mas que estavam em um estado de transição. E o Espiritismo ensina que podemos, de alguma forma, ajudar essas almas. Não com gestos grandiosos, mas com preces e palavras de conforto, oferecendo luz para que elas encontrem o seu caminho. Com o tempo eu passei a praticar essa assistência espiritual sempre que um espírito se aproximava de mim. Em vez de fugir ou ignorar como eu fazia no início, eu oferecia uma prece silenciosa pedindo a Deus que iluminasse aquele espírito e que o ajudasse a compreender a sua situação e encontrar a paz. Nem sempre isso é imediato, mas a doutrina me ensinou que o tempo é uma ilusão no plano espiritual. Às vezes pode levar anos ou até vidas para que um espírito entenda a sua condição e siga em frente. Mas o importante é plantar a semente da compreensão. E essa compreensão me deu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. O Espiritismo não apenas me ajudou a lidar com as almas que vagam pelo cemitério, mas também me preparou para o meu próprio fim, que eu sei que não está longe. Agora eu encaro a morte com mais serenidade. Não como um fim trágico, mas como uma nova etapa de aprendizado e evolução. Eu sei que quando chegar a minha hora, eu terei que me desprender de tudo que eu vivi aqui. E com sorte, eu poderia evitar o destino dessas almas perdidas, encontrando paz no momento da passagem. O Espiritismo me deu respostas que eu não sabia que precisava e me fez perceber que a morte, assim como a vida, é cheia de mistérios. Aceitar esses mistérios e estar em paz com eles é o que nos permite seguir adiante em qualquer plano em que estejamos. Como eu disse, eu trabalho como coveiro há quase 30 anos. Eu nunca fui um homem de muitas palavras, eu sempre preferi a companhia do silêncio, das lápides e do vento que sopra por entre as árvores velhas do cemitério. Aos olhos dos outros, o meu trabalho parece simples: cavar buracos, enterrar corpos, manter o lugar limpo e organizado. Mas só quem passa décadas convivendo com a morte sabe que ela não se encerra no ato de cobrir um corpo com terra. Desde o começo eu percebi que algo não estava certo. Era como se, após o pôr do sol, o cemitério se transformasse em um lugar onde o tempo parava e a vida e a morte se confundiam. Eu me sentia observado, como se o ar ficasse mais denso e carregado de presenças que eu não podia ver, mas que eu sabia que estavam lá. No início eu pensei que fosse o peso do trabalho, a solidão das noites e o cansaço acumulado, mas com o tempo eu fui entendendo que essas sensações iam muito além. Luciano, os espíritos que vagam por aqui são diferentes dos que já partiram. Não são figuras etéreas, tranquilas, que aceitam um descanso eterno. Não. Eles são almas confusas, perdidas e que parecem não compreender que o corpo já não lhes pertence mais. São sombras errantes que vagam entre os túmulos, presas em um ciclo de desespero, incapazes de aceitar a verdade inevitável. Eu me lembro de um deles, um homem jovem, talvez com pouco mais de 30 anos. Eu o via todas as noites andando de um lado para o outro, sempre com a mesma expressão de espanto, como se ele estivesse procurando algo que jamais encontraria. Ele nunca dizia uma palavra, apenas olhava ao redor, perdido. Durante semanas eu observei de longe, até que uma noite ele se aproximou. "Você pode me dizer onde eu estou?" Ele perguntou com uma voz baixa, quase um sussurro. Eu sabia que eu não deveria responder, mas eu não pude evitar. "Você está no cemitério. Esse é o seu lugar agora." Ele franziu a testa como se não entendesse. "Mas eu ainda sinto o chão sob meus pés. Eu estou vivo, não estou?" A melancolia que transbordava de sua voz era algo que me atingia com força. Era como se, ao confrontar a realidade, ele estivesse se despedaçando por dentro. "Não", eu respondi com uma tristeza que parecia ecoar o sentimento dele. "Você já partiu. O seu corpo está aqui enterrado,
O que você sente agora é a sombra do que você já foi. Meu amigo Luciano, ele me olhou por um longo tempo e eu pude ver o terror crescendo em seus olhos. Mas não pode ser. Eu ainda tenho tanto a fazer. Eu não estou pronto. E foi assim com muitos outros. Espíritos de pessoas que morreram de forma inesperada, que não conseguiram se despedir, que deixaram para trás pendências e arrependimentos. Mulheres, homens, jovens, velhos, todos com uma história interrompida de maneira brusca e uma incompreensão que os mantinha presos, vagando entre as lápides sem saber como seguir em frente. Eu me lembro também de 2 vezes em particular que me marcaram profundamente, em que espíritos perdidos cruzaram meu caminho, incapazes de aceitar que já tinham partido desse mundo. A primeira aconteceu numa noite de inverno. O vento cortava o cemitério como uma navalha, e eu estava terminando de cobrir o caixão de uma senhora que havia falecido dias antes. Quando o último punhado de terra caiu, eu senti uma presença forte ao meu lado. A princípio eu pensei que eu estava imaginando coisas, mas logo eu ouvi uma voz suave e trêmula. Por que eles me deixaram aqui? Eu não quero ficar sozinha, ela dizia, com um tom de desespero que me fez gelar até os ossos. Eu me virei devagar e eu vi uma mulher. Ela estava pálida, de cabelos curtos e vestindo, claro, algo antigo, como se tivesse vindo de outra época. Seus olhos arregalados não piscavam, fitando o túmulo como se fosse uma prisão da qual ela tentava escapar. Você não está sozinha, eu respondi com cautela, mas no fundo eu sabia que isso não iria adiantar. Ela não me ouvia de verdade, ela estava presa em sua própria confusão. O seu tempo aqui acabou, é hora de seguir em frente. Ela me olhou assustada, como se não entendesse o que estava dizendo. Mas a minha família, eles vão voltar, não vão? Eles prometeram que não iam me deixar aqui. E foi aí que eu entendi. Ela estava presa à ideia de que a morte era apenas uma pausa, uma espera por algo que jamais aconteceria. Sua família já havia se despedido, mas ela ainda esperava. E naquela noite, enquanto eu a observava desaparecer aos poucos, eu percebi que talvez ela passaria anos ali sozinha, incapaz de aceitar que a vida havia seguido seu curso. A outra experiência que eu tive foi bem diferente, mas igualmente triste. Era um homem, talvez com uns 40 anos. Não era uma noite especial, apenas mais um dia comum. Eu estava limpando as lápides antigas quando eu o vi sentado no chão com a cabeça entre as mãos. Ele parecia desesperado, confuso, como se tivesse acabado de acordar de um sonho ruim. Eu não morri. Ele repetia incessantemente como um mantra, balançando o corpo para frente e para trás. Eu não posso ter morrido. Não pode ser. Eu me aproximei devagar e, como eu já havia feito outras vezes, eu tentei conversar. Você não está mais aqui. Você precisa aceitar isso. Ele levantou o rosto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas eu tinha tanto para fazer. A minha filha, ela ainda precisa de mim. Eu não posso deixar ela sozinha. O desespero dele me atingiu em cheio. Eu não entendia que a morte havia chegado sem aviso e que o tempo dele nesse plano tinha acabado. A dor em seus olhos não era apenas por ter partido, mas pela vida inacabada que ele sentia que havia deixado para trás. A verdade é que, no fundo, ele ainda estava tentando resolver o que não podia mais ser resolvido. Eu sabia que não havia nada que eu pudesse dizer para aliviar aquele fardo. Só restava a ele o tempo. O tempo para entender que a sua jornada aqui havia chegado ao fim e que agora ele precisava encontrar um novo caminho, mesmo que isso levasse anos vagando por entre as sombras daquele cemitério. Essas 2 experiências me marcaram porque me mostraram o quanto somos frágeis, não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito. Aceitar a morte não é fácil, e para muitos esse é o desafio mais difícil que enfrentam. Luciano, eu sinto uma tristeza profunda nesses encontros.
Cada espírito é um lembrete de nossa própria fragilidade, de como somos todos feitos de sonhos que podem ser desfeitos em um instante. Às vezes, durante o dia, eu vejo os familiares desses mortos visitando seus túmulos, levando flores, falando com o vento, acreditando que estão sendo ouvidos. Mal sabem eles que muitas vezes o espírito que eles procuram está ali perto, olhando, mas incapaz de entender o que aconteceu com eles. Há noites em que eu sinto o peso de todos eles sobre meus ombros. O silêncio do cemitério parece me engolir, e é como se eu estivesse imerso em um oceano de lamentos. São nesses momentos que eu percebo o quanto tempo passou para mim também. Eu estou perto de me aposentar, e eu me pergunto o que vai acontecer quando eu deixar esse lugar. Será que algum desses espíritos encontrará finalmente o caminho para a paz? Ou eles continuarão vagando, perdidos, sem rumo? Uma noite, eu me peguei olhando para a lápide mais antiga do cemitério. Ali me ocorreu um pensamento inquietante. E se um dia eu também estiver entre eles? Será que eu vou me tornar uma dessas almas errantes sem compreender que o meu tempo chegou ao fim? Será que eu vou vagar por aqui buscando respostas que já não importam mais? As vozes, os olhares vazios, o frio que não vem do vento, tudo isso parece se entrelaçar em uma única pergunta: o que realmente significa morrer? Depois de tantos anos convivendo com a morte, eu percebi que ela não é o fim tranquilo que muitos imaginam. Para alguns, ela é apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada repleta de dúvidas e arrependimentos. E assim eu sigo, enterrando corpos, tentando encontrar um consolo em meio a tantos espíritos perdidos. Talvez, quando meu turno final chegar, eu possa ajudar um último espírito a encontrar o caminho para a paz. Ou talvez eu seja mais um a vagar pelas sombras desse cemitério, buscando respostas que nunca virão. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. A voz que saía da sepultura. Muito boa noite, Luciano. Eu me chamo Diego. Eu sou brasileiro e eu moro na Espanha há 8 anos. Recentemente eu trabalhei no cemitério de Sevilha, um lugar conhecido por sua calma. Ou pelo menos, era isso que todos diziam. A maioria das pessoas pensa que o trabalho de um coveiro é simples, solitário e até monótono. Eu também acreditava nisso, até que aconteceu uma coisa que mudou totalmente a minha opinião. Era uma noite de outono. A névoa rastejava pelo chão e as árvores ao redor balançavam suavemente com o vento. Eu estava terminando meu turno pronto para ir para casa, quando eu comecei a ouvir algo estranho. A princípio parecia apenas um sussurro distante, como o vento entre as lápides. Eu ignorei pensando que era minha mente me pregando uma peça após um longo e cansativo dia de trabalho. Mas conforme os minutos passavam, os sons tornavam-se mais nítidos. Eles pareciam vir debaixo da terra. Eu parei por um momento e olhei ao redor. O cemitério estava completamente vazio, como de costume. Não havia ninguém, nem mesmo um visitante que pudesse estar perdido. Luciano, as vozes continuavam, baixas, quase imperceptíveis, mas com uma estranha insistência. E então, eu ouvi claramente, quando chamaram o meu nome. Eu fiquei completamente gelado. Eu não sabia de onde exatamente vinha aquele som, mas ele parecia emergir das profundezas da terra, como se algo lá embaixo estivesse tentando se comunicar comigo. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu já tinha ouvido histórias de outros coveiros sobre experiências estranhas naquele lugar, mas eu nunca acreditei em nenhuma delas. Eu sempre achei que fosse apenas contos locais criados para assustar novatos como eu.
As vozes então ficaram mais fortes e mais insistentes. A cada vez que chamavam meu nome, o som se aproximava. Algo dentro de mim me dizia para fugir, mas a curiosidade era mais forte. Eu decidi seguir o som e ver de onde ele vinha. Eu me aproximei de uma sepultura antiga, coberta de musgo e cheia de rachaduras. Lá, as vozes eram mais intensas. A minha mente gritava para eu parar, mas as minhas mãos começaram a cavar como se fossem guiadas por uma força invisível. Conforme eu cavava, as vozes aumentavam até que finalmente eu cheguei ao caixão. O meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Mas o que eu encontrei lá dentro era algo que jamais poderia ter imaginado. O caixão estava vazio. Nenhum corpo, nenhum sinal de que alguém havia sido enterrado ali. Apenas um silêncio ensurdecedor e uma sensação de vazio. Por um breve momento eu pensei que eu havia cometido um erro, que aquela tumba já estava desocupada há muito tempo. Mas as vozes ainda estavam lá. De repente eu senti uma brisa gelada subindo das profundezas da cova, como se o ar ao redor estivesse sendo sugado. Eu comecei a ficar assustado de verdade, e naquele instante eu soube que eu não estava sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo. Eu me levantei rapidamente com as mãos trêmulas e sujas de terra. Eu olhei ao redor esperando ver algum movimento entre as lápides, mas tudo estava imóvel como se o tempo houvesse parado. Então, pelo canto do olho, eu vi uma sombra. Ela não tinha uma forma definida, mas ela flutuava entre as árvores e ficava o tempo todo olhando para mim. A sensação de estar sendo vigiado me consumia. Sem pensar duas vezes, eu comecei a correr. Eu corri como nunca antes, tropeçando em pedras e tentando manter o equilíbrio. Mas as vozes não me deixavam em paz. Elas continuavam me chamando cada vez mais altas, cada vez mais desesperadas. Quando finalmente eu cheguei ao portão do cemitério, eu me virei para olhar uma última vez. A sombra havia desaparecido e o silêncio havia retornado. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. As vozes ainda ecoavam em minha mente como se estivessem gravadas lá. Naquela mesma noite eu pedi demissão. Eu não tinha mais condições de trabalhar naquele lugar. A sensação de que algo ainda me observava não desapareceu, nem mesmo depois que eu saí do cemitério. Meus amigos, eu juro que até hoje, todas as vezes que eu fecho meus olhos para dormir, eu consigo ouvir aquelas vozes sussurrando meu nome, me chamando. E de alguma forma, eu ainda tenho muito medo de que um dia elas consigam me alcançar. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O Menino Perdido. Boa noite, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Marcos Vinícius e eu sou da cidade de Toledo, no interior do Paraná. Eu tenho 32 anos recém-completados. Eu trabalhei como coveiro no cemitério de uma cidade vizinha na época em que eu estava terminando o ensino médio por um curto período de tempo. Os primeiros dias foram muito tranquilos. Eu estava acostumado a longas noites de silêncio e eu ficava sozinho com os meus pensamentos e cercado por antigas sepulturas. Não era raro ouvir histórias sobre almas perdidas e fantasmas que vagavam entre as lápides, mas eu sempre considerei isso parte do folclore local.
Pelo menos até uma noite em que eu dei de cara com uma manifestação que me deixou muito impressionado. Era uma noite particularmente fria e enevoada. A luz estava oculta por densas nuvens e o único som era o sussurro do vento passando pelas árvores que cercavam o cemitério. Eu estava fechando os portões quando eu vi algo à distância, perto de uma das sepulturas mais antigas. Uma pequena silhueta imóvel, como se estivessem esperando alguém. No início eu pensei que fosse apenas a sombra de uma estátua, mas havia algo estranho naquela figura. Então eu decidi me aproximar para ver do que se tratava. Conforme eu caminhava em direção àquela figura, eu pude ver com mais clareza. Era um menino. Um menino de no máximo 7 anos, vestido com roupas antigas e sujas de terra. Ele estava parado ao lado de uma lápide com os olhos fixos no chão. A primeira coisa que eu pensei foi que ele estava perdido ou talvez brincando no cemitério. "O que você faz aqui essa hora?" eu perguntei, tentando não assustá-lo, mas ele não respondeu e nem se moveu. Ele apenas continuou ali, parado. À medida que eu me aproximava, algo no menino parecia estar errado. Suas roupas estavam desbotadas como se fossem de outra época, e o seu rosto, pálido demais, transmitia uma tristeza profunda que me incomodava. De repente, ele levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos. Seus olhos eram profundos e escuros, desprovidos de qualquer emoção. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o menino lentamente se virou e começou a caminhar em direção ao interior do cemitério. O impulso de segui-lo foi imediato, como se algo me puxasse. Eu caminhei atrás dele, mas ele continuava andando sem pressa, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Ele me levou a uma parte isolada do cemitério, onde as sepulturas eram tão antigas que os nomes nas lápides haviam se apagado com o tempo. O lugar estava cercado por árvores altas que bloqueavam a pouca luz da lua. O menino parou diante de uma lápide desgastada e, por um breve momento, o ar ao meu redor ficou incrivelmente frio, como se toda a vida ao meu redor tivesse desaparecido. "Aqui", eu ouvi ele dizer com uma voz baixa e quase inaudível. Eu me ajoelhei para tentar ler o nome gravado na pedra, mas ele estava quase irreconhecível. Com dificuldades, eu consegui distinguir algumas letras e, após alguns instantes, as palavras começaram a fazer sentido. Era o nome de um menino que havia morrido há mais de 50 anos. O choque foi imediato. Aquele era o nome de um garoto que eu já tinha ouvido nas histórias locais. Um menino que desapareceu misteriosamente e cujo corpo nunca foi encontrado. Rapidamente eu olhei para o garoto, mas ele já não estava mais ali. Ele simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. O meu coração disparou e uma sensação de pânico começou a me dominar. Eu olhei ao redor, mas a neblina era tão densa que eu mal podia ver a alguns metros de distância. O silêncio era perturbador. Respirando pesadamente, eu comecei a caminhar de volta para a entrada do cemitério, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Cada passo parecia ecoar no vazio, e a escuridão ao meu redor parecia se fechar cada vez mais. Quando finalmente eu cheguei aos portões, eu olhei para o cemitério uma última vez, e lá, à distância sobre a mesma lápide, o menino estava novamente de pé me observando em silêncio. Desde aquela noite, eu não consegui mais esquecer a expressão no rosto daquele garoto. A cidade continuava com suas histórias e suas lendas, mas para mim aquilo havia se tornado mais do que apenas um conto. O menino estava preso ali, perdido, incapaz de encontrar a paz. E eu sabia no fundo que ele sempre estaria ali, esperando por alguém que finalmente pudesse ajudá-lo a descansar. Eu ainda continuei trabalhando lá por um tempo, e sempre que eu passava por aquela parte isolada, eu sentia um peso no ar, como se os fantasmas do passado ainda estivessem vagando por entre as sepulturas esquecidas. E às vezes, quando a neblina era espessa e o vento soprava frio,
Eu juro que eu ainda podia ouvir a voz daquele menino, sussurrando seu pedido de ajuda. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história até o final. E uma ótima noite.